Bem-vindos a mais um vídeo do canal Maçonizando. Hoje, 20 de setembro, é um dia muito especial para a cultura e para a tradição gaúcha, porque se comemora o Dia do Gaúcho. Esse Dia do Gaúcho tem origem na Revolução Farroupilha, né? E a Revolução Farroupilha é um movimento que muitas vezes é associado à maçonaria, e de certa forma com razão, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa data muito especial, que é a Revolução Farroupilha. Bom, começamos pelo fato de que a Revolução Farroupilha ela começa no ano de 1835. Né? Ela começa no ano de 1835, ela eclode no dia 20 de setembro de 1835, e esse movimento, liderado por maçons, e entre esses maçons eu cito Bento Gonçalves, que talvez tenha sido o maior líder farrapo, né? Assim como também a gente pode citar Giuseppe Garibaldi, Joaquim Teixeira Nunes, que para mim é o maior herói da Revolução Farroupilha, que muitas vezes é esquecido pelos contadores de histórias, né? Sendo que o Teixeira Nunes foi um cara que lutou até o fim com os lanceiros negros. Eu já chego nessa situação, né? E também Corte Real, Onofre Pires, enfim, são vários personagens históricos que tinham uma relação direta com a maçonaria, porque eram maçons, né? Eles eram maçons. Então, acontece que essa revolução, ela começa com o fato de que estancieiros, ou seja, fazendeiros, estavam incomodados com as taxas cobradas pelo Império no que diz respeito à importação e exportação de charque. Então, começa por aí a Revolução Farroupilha. Eles começam, né, e aí a gente tem dois momentos, né, primeiro a Revolução e depois a Guerra dos Farrapos. Né? São Revolução Farroupilha e Guerra dos Farrapos. Por que são dois momentos muito distintos? Porque a Revolução ela começa, né, começa como uma revolta popular em que eles estavam incomodados com o preço do charque. E essa revolta ali, como toda revolta aqui no Sul, ali no século XIX, é revolta armada, os caras iam para o pau, eles não queriam saber de negociações muito diplomáticas, né? Então, houve muitos conflitos armados, e nesse momento, os líderes farroupilhas, farrapos, né, eles eram tidos já como meio que fora da lei pelo governo imperial. E aí começa esse enfrentamento, né? A partir desse enfrentamento, o general Bento Gonçalves da Silva, maçom, que era talvez a maior liderança farroupilha, é a maior liderança farroupilha, ele é preso, né? Ele é preso. E aí ele é levado para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eles tentam uma fuga, e dois líderes farrapos conseguem a fuga, mas o general Bento Gonçalves ele não consegue fugir porque o Pedro Boticário, outro maçom, que também era um dos líderes farrapos, ele era gordo, e ele ficou preso, entalado no buraco que eles fizeram na cela. E o Bento Gonçalves, para não deixar o cara lá, acabou ficando, né? E aí eles foram lá deportados lá para a Bahia, foram jogados lá na Bahia. Na Bahia, pelo fato de ser maçom, Bento Gonçalves conseguiu alguns privilégios. Um deles era de tomar banhos de mar, né? E aí está a chave para que ele conseguisse, isso em 1836, aí está a chave para ele conseguisse escapar, né? Ele conseguiu essa prerrogativa de tomar banhos de mar, e enquanto isso, aqui no Sul, o general Antônio de Souza Neto, que era outro cara bravo, outro cara abolicionista, ele, no dia 11 de setembro de 1836, ele vai lá e proclama a República Rio-Grandense. E nesse momento, ele termina com a Revolução Farroupilha e ele dá início à Guerra dos Farrapos. Porque se auto-intitulando nação, aí nós temos um confronto de nação contra nação. Aí já não é mais uma revolta, é uma guerra. Né? Então, houve esse confronto de nação contra nação, porque os farroupilhas, a partir de então, se intitulavam a República Rio-Grandense. Né? Nesse meio tempo, algumas pessoas carbonárias vêm da Itália e começam a se juntar a Bento Gonçalves, general Neto, general
enfim, vários outros, né? Eles se juntam. Entre eles, eu cito o Luigi Rossetti, que era um jornalista, que era o responsável pela publicação do periódico Farroupilha, bem como também talvez o maior, o mais conhecido indivíduo da Revolução Farroupilha, que é o Giuseppe Garibaldi, também conhecido como Herói de Dois Mundos, né? Ele era responsável para criar a Marinha do Exército Farroupilha. E então, o Garibaldi acaba indo a Santa Catarina e tomando ali a parte ali, Laguna, né? E ali ele proclama a República Juliana. E ali na República Juliana ele conhece aquela que seria a grande heroína também do Revolução Farroupilha, que é a Anita Garibaldi, né? A Anita Garibaldi casa-se com Giuseppe Garibaldi e aí nós temos um confronto muito intenso entre os farrapos, né, os farroupilhas, e os caramurus, que eram o exército imperial, né? E essa revolta ela se estende por 10 longos anos. Ela começa em 1835 e ela se estende por 10 longos anos. Onde é que entra a maçonaria nisso tudo? Alguns princípios maçônicos foram incorporados, inclusive, à bandeira da República Rio-Grandense, que hoje é a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul. Se vocês procurarem no Google bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, vocês vão ver. Nós temos símbolos maçônicos diversos nessa bandeira, né? E também uma divisa que foi emprestada da Revolução Francesa, e isso não é uma influência, bem dizer, maçônica, é uma influência mais iluminista, que é o de liberdade, igualdade e fraternidade, que aqui no Rio Grande do Sul eles mudaram fraternidade para humanidade. Então, liberdade, igualdade e humanidade. Esses foram os princípios que foram lançados, né, pelo Exército Farrapo, né, Exército Farroupilha. Então, eles lançam isso e durante 10 longos anos eles ficam nesse confronto e quando eles estavam, sempre que se tentava falar em tratado de paz, em alguma coisa, existia duas situações que incomodavam muito e que não eram muito bem vistas pelo Império. A primeira era a questão dos negros, né? Os farroupilhas, eles prometeram aos negros a liberdade, né? Eles prometem aos negros essa liberdade. E para eles tinham o direito de ser livres, né? E que com certeza tinham. Eles eram liderados pelo Joaquim Teixeira Nunes, também conhecido como Gavião, que era um cara muito bravo. Outro cara que também era um grande entusiasta da abolição da escravatura era o General Neto, Antônio de Souza Neto. Se vocês procurarem, tem um filme brasileiro muito legal chamado Neto Pede Sua Alma, conta a história do Neto, né? Então, o General Antônio de Souza Neto era um cara muito importante nesse contexto, e também o Teixeira Nunes. E aí entra outros personagens até mais polêmicos, e talvez um deles, né, tenha sido decisivo para o fim da Revolução Farroupilha. Dois maçons. O primeiro deles era o então Barão de Caxias, né? O Antônio Figueiredo Pinto, né, que era o Barão de Caxias, que posteriormente se tornaria Duque de Caxias, né? O Duque de Caxias, ele é destacado pelo Império para vir até o Rio Grande do Sul resolver de vez essa questão. Então ele vem para o Rio Grande do Sul com o objetivo de acabar com a Revolução Farroupilha. Ele pega um dos seus grandes líderes, que era o Moringue, e ele ordena ali o ataque ali em Porongos, né? Só que o que acontece? O Davi Canabarro, que era outro maçom e líder farroupilha, ele estava naquele momento, e aí entra a questão assim de até uma suposta traição do Davi Canabarro, né? O Davi Canabarro, os lanceiros negros estão todos lá no campo e são atacados de surpresa pelo Moringue. E o Davi Canabarro, neste momento, estava são e salvo numa barraca isolada junto com sua amante, né? Ele estava lá naquela barraca com a sua amante, isolado, bem longe do conflito, enquanto que as tropas do Moringue vão lá e dizimam os lanceiros negros. Um detalhe muito interessante, o Davi Canabarro desarmou os lanceiros negros. Ele tirou todas as armas de fogo dos lanceiros negros e deixou eles apenas com lanças e facas, ou seja, só com armas brancas. E aí vem o exército do Moringue e faz a festa. Só que o Teixeira Nunes, ele luta até o último suspiro pela liberdade dos negros, e ele acaba morrendo em batalha, né? E os lanceiros negros são dizimados.
e aí alguns dias depois se faz uma reunião entre o Barão de Caxias e o Davi Canabarro e se assina o Tratado de Poncho Verde. Tratado de Poncho Verde, que, entre outras coisas, diz assim que os oficiais do Exército Farroupilha seriam incorporados ao Exército Brasileiro, com exceção dos generais que teriam o posto de coronéis, né? E a questão dos negros ali, realmente, os negros que lutaram no Exército Farrapo seriam livres. Aí o que fizeram? Pegaram esses negros, embarcaram lá para o Rio de Janeiro como homens livres, chegaram lá no Rio de Janeiro e foram vendidos como escravos de novo. Então, infelizmente é a história, eu tenho que dizer isso. Então, assim como o próprio general Bento Gonçalves morreu dono de cerca de 50 escravos. Então, são situações que a gente tem que dizer, tem que falar sobre a Revolução Farroupilha. E até hoje, como parafraseando um historiador aí meio maluco que tem aqui no YouTube, o Rio Grande do Sul comemora a Revolução Farroupilha como se tivesse ganho, faz de conta que empatou, mas na realidade foi uma guerra que foi perdida, porque a Revolução Farroupilha não atendeu, de fato, o anseio de se tornar uma república rio-grandense. A Guerra dos Farrapos foi perdida, porque a República Rio-Grandense não existiu. Aliás, o tratado original de Poncho Verde, ninguém sabe onde anda, né? Se é que ele existe, né? Mas aí já é outra história. Mas o documento oficial do Tratado de Poncho Verde, ninguém sabe onde anda. E nesse tratado, entre as cláusulas, nenhuma delas desfaz a República Rio-Grandense, mas todos sabemos que ela foi desfeita de fato, né? E não foi reconhecida por nação. Então, este é uma situação interessante, porque o Garibaldi, por exemplo, ele consegue se exilar no Uruguai graças ao apoio maçônico. Bento Gonçalves foge da Bahia pelo apoio maçônico, e havia também muita cortesia entre alguns generais, apesar dessa brutalidade covarde que sofreram os lanceiros negros. Eu cito, por exemplo, do lado dos Caramurus, um general chamado Melo Manso, que foi um cara que ganhou muitas batalhas, ele derrotou inclusive Garibaldi, né, e ele sempre foi um cara extremamente cortês, extremamente cavalheiro com seus prisioneiros, né? Então ele foi um cara sempre muito cortês, ele era irmão de um outro general chamado Melo Bravo, né? Tinha o Melo Manso e o Melo Bravo. O Manso era cavaleiro, o Bravo, o próprio nome já diz o que ele fazia, né? Então, Revolução Farroupilha, hoje, nós temos aqui no Rio Grande do Sul muito aquela tradição de se cantar o hino do Rio Grande do Sul a plenos pulmões, desde a escola, isso é muito legal, é salutar. Nós temos um movimento tradicionalista gaúcho que empresta muito dos princípios de luta por liberdade, por humanidade da Revolução Farroupilha e transmite de geração para geração. Quem nunca viu uma poesia sendo declamada por um gaúcho, uma música sendo cantada, festivais, onde se tem aquela pureza dos conceitos de família, de ética e tudo mais, é bem legal, vale a pena também vocês conhecerem, né? E eu relembro também, né, que muito do que eu penso sobre esse movimento se resume na música composta pelo Gaúcho da Fronteira e também lançada posteriormente ali no começo dos anos 90 pelos Engenheiros do Havaí, que é o herdeiro da Pampa Pobre, né? Então, não podemos deixar para os nossos filhos a Pampa Pobre que herdamos dos nossos pais, né? Então vamos levantar a nossa nação rio-grandense, o Rio Grande do Sul, que foi tão flagelado nos últimos meses com intempéries naturais, inclusive com discursos extremamente maldosos de pessoas de outros estados, atribuindo a movimentos religiosos as catástrofes que aconteceu aqui. Então, vamos combater a ignorância, o preconceito e os erros. Como prever os nossos rituais dentro da maçonaria. Combater a ignorância, os preconceitos e os erros e glorificar, né, o bem-estar da pátria e da humanidade. É isso que nós temos que fazer. Isso é maçonaria. Muito obrigado a todos. A gente volta em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. E agora você fica com um recado muito breve dos nossos patrocinadores. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não deixe de deixar seu likezinho, de fazer seu comentário e tudo mais. E antes de sair, vocês devem ter recebido por aí uma suposta ata
que eclodiu a Revolução Farroupilha. Essa ata se chama Balaustre 67, né? Eu preciso contar a história do Balaustre 67 antes de encerrar esse vídeo, porque é muito importante isso. O Balaustre 67 ele foi um trabalho, uma peça de arquitetura, um trabalho maçônico, escrito na Semana Farroupilha por um irmão já falecido chamado Dante Bosio. Ele queria fazer uma homenagem à Revolução Farroupilha e ele imaginou como seria a ata dos farrapos se preparando para a guerra. Então ele vai lá e faz uma ata muito bonita, muito rabuscada. Eu botei até no meu livro Maçonaria, o Legado do Aprendiz, ela na íntegra, né? Então ele faz esse trabalho, só que esse balaústo ele está circulando já há décadas como se fosse uma ata verdadeira da Revolução Farroupilha. No dia 18 de setembro de 1835, eles teriam se reunido e dizendo, agora nós vamos para o pau e tal, com o dinheiro do Tronco de Solidariedade, comprar a liberdade de um escravo e tudo mais. Gente, isso é uma peça de ficção, escrita pelo irmão Dante Bosio, com a intenção de homenagear a Revolução Farroupilha. Isso não é uma ata de verdade. É importante demais a gente sempre esclarecer isso, né? Então, essa ata é um texto belíssimo, de uma linda homenagem que o irmão fez ao legado Farroupilha, mas ela não é um documento oficial da Revolução Farroupilha. Muito obrigado a todos. Agora sim, encerramos com o recado dos nossos patrocinadores e em seguida a gente volta com mais vídeos. Primeira vez aqui no canal, deixe seu likezinho, deixe seu comentário e não deixe de seguir e curtir o canal Maçonizando. Muito obrigado a todos. Voltamos em breve.